Senhores, hoje nós vamos conversar aqui com o grupo de especialistas. Eu vou só apenas mediar, vou só dar uma introdução, mas vamos falar sobre geopolítica mundial e fazer a pergunta clássica nossa aqui, né? Se estamos diante do início da Terceira Guerra Mundial ou não. Por que estamos sendo tão drástico nesse sentido, né? Uma questão básica, primordialmente, né? Se a gente for olhar o barômetro de cooperação mundial que o Fórum Mundial fornece todo ano para nós vamos enxergar as 5 dimensões que ele coloca lá para saber se há uma disposição entre as nações de ter mais cooperação. Tecnicamente falando, pelo barômetro, né, que tem a questão do capital e comércio, que é uma coisa única, tá certo? Já vem tendo já uma desaceleração desde 2016, é um ponto importante. A questão da saúde e bem-estar, após a pandemia, também está havendo uma desaceleração em termos de cooperação. O meio ambiente, que é o padrão, muitos países falam que vão estar cumprindo a meta, acabam não cumprindo essa meta, cada um olha para o seu umbigo especificamente falando, então são pontos positivos disso. A questão de cooperação em termos de tecnologia, tá certo? Também não está tendo muita cooperação. E o ponto principal, que é a questão da paz e da guerra, tá certo? Paz e segurança, na verdade, aonde nós temos aí alguns indicadores que eles citam, que são indicadores que a gente olhando fica desencorajado em falar que a cooperação está acontecendo. Então, pelo barômetro, né, não está ocorrendo uma cooperação para redução ou solução de conflitos. Desde 2016, tecnicamente falando, segundo o barômetro, tá certo? A ONU não consegue resolver nenhum tipo, né, de conflito internacional. Então, existe aí a tropa de paz, mas acaba enxugando gelo na realidade, não dá uma solução, né, de forma efetiva, né? Não tem eficácia nos seus resultados. Esse é um ponto importante. O número de conflitos diminuiu, mas o número de mortes aumentou bastante. Quer dizer, então os conflitos passaram a ser menores, mas eles são muito mais mortais, digamos assim, muito mais agressivos, tá certo? Em termos de morte, quase que dobrou o número de fatalidades, né, no campo de batalha. Esse é um ponto. Segundo, o pessoal que está sendo deslocado, né, a força em função dos conflitos também dobrou de 2012 para 2022. E os incidentes cibernéticos cresceram tremendamente. Então, por esta fotografia, por esse, na verdade, essa foto instantânea, digamos assim, né, a gente vê que o conflito está hoje numa situação extremamente volátil, né? Então, a volatilidade é muito grande, a animosidade é muito grande. Estamos vendo aí o que está acontecendo hoje com Israel, né, e os grupos terroristas, mais o Irã, tá certo? E a forma como Israel também respondeu, tá certo? Está respondendo de uma forma muito agressiva, né? Está tendo um sucesso relativo em termos de estar impactando, né, os grupos terroristas com seus líderes. Isso é um ponto positivo, mas o ponto negativo é estar fazendo uma estratégia de terra arrasada. Quer dizer, não é nem estratégia no meu ponto de vista, ele está simplesmente partindo para o ataque de maneira desaventurada, no sentido de não medir esforços e não medir os efeitos colaterais que isso pode dar, inclusive para Israel, tá certo? Inclusive atacando bases da própria ONU, todo mundo gritando, isso pode ter um custo e um preço muito grande lá na frente. Se a gente for pesar, na verdade, depois de um ano do que aconteceu o ataque do Hamas em Israel, por um erro clássico, né, da inteligência, que não foi nem erro, né? O que falam, na verdade, os jornais hoje, e tem um artigo do Friedman, que saiu no estado de São Paulo, que ele escreve no New York Times, ele afirma categoricamente que o Netanyahu sabia do ataque, teoricamente ele estimulou e não fazer nada em relação a isso, ou seja, jogou com as vidas, né, do seu povo, da sua população, tá certo? Se fez na verdade, de ouvido de mercador, para dizer que simplesmente o Hamas não tinha estrutura para fazer o que fez. Então, tecnicamente, ele deu uma incentivada para que aquilo ocorresse e, em função disso, ele teve o queijo e a faca na mão para declarar a guerra, fazer o estado de emergência, isso em função clara de ele não ser, na verdade, ter caído do poder e ser preso, né? Então, ele está seguindo uma linha extremamente personalista, né, em relação ao que está ocorrendo hoje. E o nível de agressividade, né, está extrapolando isso de maneira muito clara.
Então, a animosidade, né, em relação a isso está levando para um contexto macro, onde o Izan até vai dizer para vocês, falar com vocês, sobre a questão das consequências, né, desse atrito aí no Oriente Médio, especificamente falando. Na Rússia, com a Ucrânia, a coisa está mais lenta, está mais a compasso de espera, tá certo? Mas lá no Oriente Médio, nós estamos aí agora com os nervos à flor da pele, tá certo? O exército de Israel, a força de Israel está dando resultado em termos de estar liquidando, né, os líderes, mais em termos de humanidade, em termos de ter uma resposta efetiva, em termos de inteligência, no meu ponto de vista, ele está pecando com isso, porque está fazendo terra arrasada, que para mim não é uma estratégia boa. Inclusive, o Friedman escreve na matéria dele, ele é judeu, né, então ele escreve na matéria dele que Israel está perdendo, ele chama de fio de aço, que liga, né, todos os judeus do mundo inteiro num único cordão direcionado para a proteção do Estado de Israel, e que isso vai acabar perdendo essa ligação clara. Então, isso é importante, tá certo? Obrigado, Alfredo. Cortou, né? Estão ouvindo de novo ou não? Tudo bem? Agora estão ouvindo? Estão, né? Ah, ok, obrigado. Ok, então, na verdade, ele está dizendo que esse cordão de aço, né, que circunda todos os judeus do mundo inteiro, que quando tem uma guerra efetiva, na verdade, os aviões ficam cheios, não para sair de Israel, o pessoal vindo para Israel para poder ajudar a combater, e que isso pode estar perdendo ou pode estar, na verdade, né, sendo uma das grandes ameaças hoje de Israel, perder, na verdade, essa ligação que tem com o Estado de Israel, como sendo, na verdade, uma religião, né, forte entre todos os povos do mundo inteiro, sendo judeus. Então, isso é um ponto fundamental que ele está falando, que está colocando em risco em função da forma como está ocorrendo. Inclusive, na verdade, acho que está vendo alguma coisa com você, Alfredo. Tá? Marcos, dá um auxílio para o Alfredo, que ele não está me ouvindo. Tá certo? Eu que está vendo lá, acho que é a internet dele, tá? Então, o que isso significa para nós, que estamos aqui de fora, olhando e observando isso claramente, né? A agressividade que eles estão tendo não justifica os efeitos colaterais, do meu ponto de vista, na nossa análise, na verdade, tá certo? Isso coloca em risco, né, essa forma de agregar as pessoas, essa forma de vender, na verdade, a segurança de Israel como um todo, né? Quando vai arregimentar para uma guerra, eles pegam de fato os jovens que têm a força de vontade, os jovens que têm a inteligência necessária, tá certo? E isso é importante para a gente poder ter esse elo, né? Essa amálgama que tem que estar ligada, né? Tem que estar unida. Esse é o ponto fundamental que está colocando em risco, e o Friedman fala muito claro isso daí no artigo dele, que eu achei uma grande pérola para a gente poder ler, porque ele fala que, na verdade, tá certo, a maior ameaça que Israel tem hoje é o culto ao Netanyahu, é o culto à extrema-direita israelense, que quer, na verdade, que Israel anexe a Cisjordânia, os assentamentos, e que expulse de vez, na terra que era dos palestinos de fato, todos os palestinos e árabes que lá estão. Quer dizer, isso é um ponto de vista extremamente extremo, direcionado, e se a gente for repensar, né, existe isso aí desde 47, e até hoje as nações não conseguiram dar uma solução, que é ter o Estado palestino. Então, o Estado palestino tem que ser uma guerra, uma briga das nações hoje para que seja formada. A hora que formar o Estado palestino, cessa. Eu não acredito que com a invasão, com o bombardeamento de escola, hospital, morte, você vai conseguir capar, cortar uma ideologia. Então, no meu ponto de vista, nós estamos caminhando para uma problemática maior, para uma escalada maior de problemas, tá certo? E o mundo está hoje em cima da navalha na nossa avaliação. E isso cabe para vocês, para nós que somos gestores de riscos, cabe a gente alertar as nossas empresas, verificar quais são as consequências de fato para o negócio da empresa, para a cadeia logística internacional. O Izan vai falar isso daí, que é um ponto fundamental para a gente poder pensar e repensar aonde que isso vai parar e fazer prospectivas. Então, nós temos que trabalhar, senhores, com cenários.
olhando um cenário pessimista, olhando um cenário otimista e olhando, na verdade, um cenário mais realista possível, tentar casar os dois lados, o extremo que é ruim, o extremo que é bom, o cenário que é no meio e o mais provável, fazendo aí as métricas e as metodologias de cenários. Temos que trabalhar com isso, porque hoje, em termos macro, a situação, no meu ponto de vista, depois o Izan e o Charles vão comentar isso, tá certo? Está indo para um caminho que eu estou vendo e tem, na verdade, um modelo muito parecido da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, hoje o Estado de Israel, uma parte cultua, outra parte não cultua, o Estado de Israel está dividido nesse sentido. O Friedman fala, inclusive, que os pilotos, a área de inteligência, os espiões, os tecnólogos que fizeram e estão fazendo a busca dos líderes do Hamas e do Hezbollah, tá certo? Foram e são as mesmas pessoas que fizeram antes do 7 de outubro a manifestação contra o Netanyahu para que ele saísse do governo, porque ele queria dar o golpe lá no Supremo Tribunal, tá certo? Ele queria dar o golpe para ficar mais com poder, tá certo? Então houve essa manifestação. Inclusive, segundo ele falou que participou de uma reunião com oficiais do Exército, com oficiais da Aeronáutica, inclusive que o pessoal estava questionando se eles deveriam lutar ou não esta guerra que está ocorrendo agora, tá certo? E muitos dos que falaram, né, obviamente foram para a guerra, acabaram indo, porque na hora H a pessoa repensa, mas toma uma decisão, né, pelo lado, né, do país, do Estado, principalmente em Israel, isso é importante, mas eles estão extremamente constrangidos com o que está ocorrendo. Então, para a gente poder saber que hoje o Estado de Israel, isso não é muito divulgado, não é muito falado, ele está dividido no seguinte aspecto: os que são contra e os que são a favor a Netanyahu. E Netanyahu hoje, no meu ponto de vista, também na verdade, um câncer que deveria ser retirado, né? Porque ele está prejudicando a paz no Oriente Médio e a paz no mundo. E nós, que estamos aqui do outro lado do continente, do mundo, vamos pagar um preço alto, porque se o mundo entra em guerra, entra em recessão e toda a problemática do mundo inteiro vai pagar a conta. Não tem como escapar disso, tá certo? Se tiver uma escalada grande, ok? Bom, o que eu queria falar com vocês inicialmente, vou dar a palavra depois para o Izan, nós somos aqui, estava previsto 4 pessoas, o nosso amigo general Chons aqui, ele teve um problema, então ele está só apenas nos escutando, está em deslocamento, não pôde participar da gente, vai participar eu, o Izan e o Charles Penaforte, depois eles vão se apresentar, mas vocês já conhecem eles, são de longa data aí, 2 acadêmicos aí de renome, 2 professores, 2 doutores aí, que estão, na verdade, estudando a geopolítica, né, junto com a gente, né, na nossa divisão aí de geopolíticas, hoje em dia, com a Brasiliano Interrisc e os respectivos grupos de estudo aí do LabGreme, do Senegre, tá certo? Onde a gente tem aí essa parceria. Então, vou passar a palavra agora para o Izan, e o Izan, na verdade, vou descompartilhar aqui, tá, Izan? Aí você compartilha aí. Se tiver alguma dúvida, fala, tá bom? E aí o Izan assume agora, e depois entre o Charles eu vou dando uns pitacos aí para poder questionar, na verdade, os pontos de vistas nossos, na verdade. Por favor, Izan, a palavra é sua. Uhum. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer enormemente ao Brasiliano pelo convite, participar dessa webinar tão importante para a gente poder compreender a conjuntura internacional que nós estamos vendo, né, nesse momento. Em segundo lugar, eu fico feliz em saber que a geopolítica ela está atraindo cada vez mais um público diversificado que vai além daquele mainstream acadêmico de relações internacionais, né? E por fim, cada vez mais eu estou convencido de que em um momento em que nós estamos atravessando riscos globais, né, hoje em dia, não há nenhuma disciplina mais vocacionada a explicar os conflitos, as guerras, do que a geopolítica, né? Muito bem, eu, eu vou começar aqui apresentando. Boa. Isso. Todos podem ver? Sim. Ótimo, já Muito, está aí. Perfeito. muito bem. Bom, o tema dessa webinar é Geopolítica Mundial. Estamos diante do início da Terceira Guerra Mundial? Bom, excelente pergunta, né? Porque quando a gente pensa em guerra mundial, a gente precisa compreender
que uma guerra, ela não começa uma guerra mundial, mas ela vai escalando, né, em escala local, regional, até se tornar uma guerra mundial. Por isso eu argumento que nós já estamos dentro de uma terceira guerra mundial. E por quê? Porque a ordem de alta no pós-guerra, ela não consegue mais, ela não funciona, né? Vocês sabem que a ordem de alta ela foi construída pelos países que venceram a Segunda Guerra Mundial, né? Que são esses países que fazem parte agora do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o Conselho de Segurança ele não consegue dar encaminhamento a essas tensões geopolíticas, como a guerra da Ucrânia, as tensões geopolíticas no Oriente Médio, não é verdade? Então, por isso, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, né? E o engraçado, o curioso, é que o desdobramento dessa guerra ela tá seguindo um pouco como foi a Segunda Guerra Mundial. Porque vocês podem perceber que a Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939, né, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, não é verdade? E os ingleses então declararam guerra. Mas a segunda frente ela foi aberta no Oriente Médio em razão do petróleo. Não sei se vocês se lembram, mas, por exemplo, um dos países do Oriente Médio que foi palco da guerra foi o Irã, né? O Irã que tinha uma política externa de neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo ele tinha boas relações com a Alemanha. Então os ingleses, com receio de que essa aliança colocasse em xeque os seus interesses no Oriente Médio em relação ao petróleo, interviram no Irã, derrubaram o governo e foi colocado no seu lugar o Shah Reza Pahlavi. Por isso que ele era um aliado do Ocidente, até ele cair na Revolução Islâmica de 1979, né? É disso que se trata. E a terceira frente da Segunda Guerra Mundial, qual que foi? Foi no Pacífico, né? Quando os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor, né? Todos esses eventos, então, demonstram que uma guerra ela não começa mundial, mas ela vai escalando. A primeira frente foi aberta em 1939, a segunda frente no Oriente Médio foi aberta no início de março de 1941 e a terceira frente no Pacífico foi aberta no final de 1941, salvo engano, em novembro, né? Então percebe? E é isso que nós estamos vendo hoje em dia, né? O Conselho de Segurança ele não consegue responder, dar encaminhamento a esses conflitos no entorno da Eurásia, tanto na questão da Ucrânia quanto no Oriente Médio. A questão que se coloca é: será que essa guerra não vai se tornar uma guerra termonuclear? Essa é a questão que a gente se coloca e esperamos que isso não ocorra, né? Mas que nós já estamos numa terceira guerra mundial, não há dúvida disso. E, pois bem, qual seria então a terceira frente dessa terceira guerra mundial? Nós temos a frente na Ucrânia, nós temos a frente no Oriente Médio envolvendo Israel, e a terceira frente, não há dúvida que são os chineses, né? E pasmem, a China já está numa guerra com os Estados Unidos, mas é uma guerra multidimensional. Ela não é uma guerra convencional, porque ela é uma guerra que envolve a questão financeira, comercial, tecnológica, não é verdade? Então, essa é uma guerra multidimensional. Sem contar com as tensões ali no Mar do Sul da China, envolvendo também o Taiwan. Muito bem. Deixa eu conseguir. Isan, Isan, você colocou no mudo seu Tá no mudo, microfone. Isa. Você tá no mudo. Tira o mudo. Saiu agora? Saiu. Só foi esse delay agora, né? Mas todos estavam me ouvindo, né? Sim, foi só quando você trocou de slide. Ok, muito bem. Bom, então vamos falar agora sobre o conflito Israel-Hezbollah. Cabe ressaltar, pessoal, que Israel, eu coloquei aí o conflito com Hezbollah, mas o bem da verdade, gente, pasmem, Israel ela está envolvida em 7 frentes de batalha, não só com Hezbollah. Você tem a primeira frente de batalha no Líbano, né? Com Hezbollah, que é a que eu vou falar agora. Nós temos a segunda, eles estão na segunda frente em Gaza, na questão palestina, né? Ao sul.
Você tem também, eles estão envolvidos na terceira frente, que é com a Síria, porque a Síria tem milícias xiitas ali, né? E você tem a quarta frente aberta na Cisjordânia, porque os israelitas eles têm assentamentos ali, não é isso? A quinta frente é no Irã, né? Não precisa entrar muito em detalhe, mas a gente tem visto, acompanhando recentemente, né, o bombardeio que Israel sofreu do Irã. A sexta frente é no Iraque, porque há também ali milícias xiitas que podem atacar as bases dos Estados Unidos, né, no Iraque e também atacar Israel. E a sétima e última frente de batalha que Israel está envolvido é no Iêmen, né? Os Houthis atacando ali Israel com mísseis, que a gente já vai falar sobre isso já já. Então, é interessante que qual país do mundo que gostaria de se envolver em 7 frentes de batalha? Será que isso é factível? Né? Mas eu não sei até onde vai a insanidade do chanceler israelense, né? Muito bem. Eu coloquei aqui essa figura do rinoceronte cinza, porque Isan, novamente foi pro mudo seu microfone. engraçado, quando eu tento passar o slide, ele joga no mudo. Espera aí. Ô, Marcos, desabilita a questão do mudo para todo mundo aí, que eu acho que é importante, talvez seja isso. Ouviu, Marcos? A questão do mudo só tá para as pessoas que estão como Agora, convidados. Para apresentador tá liberado, Brasil. Tá. eu acho que agora vai. Então, esse termo rinoceronte cinza, ele é um termo que foi cunhado por Michelle Walker, que ela vai falar justamente que o rinoceronte cinza, na questão de risco, né, é aquele evento com alta probabilidade de acontecer e, ao mesmo tempo, quando ele acontece, ele tem um impacto massivo, né? Mas, embora o rinoceronte cinza ele tenha alta probabilidade de acontecer e o impacto massivo, paradoxalmente, as pessoas não dão bola para ele. E quando ele, então, se materializa, ele impacta na veia, nas organizações, nos países, né? E o rinoceronte cinza aqui que nós estamos falando são esses conflitos geopolíticos no Oriente Médio, que se a gente não der muita bola para ele, né, não procurar uma estratégia para mitigar esses impactos, né, as empresas vão sentir na veia. A tese que eu vou procurar aqui apresentar para vocês é a seguinte: as organizações elas devem adotar estratégias resilientes para mitigar os impactos desse rinoceronte cinza no Oriente Médio. Caso contrário, elas vão ficar expostas à segurança operacional, à disrupção na cadeia de suprimento e à volatilidade no mercado global de petróleo. Bom, em primeiro lugar, as tensões geopolíticas no Oriente Médio estão colocando em xeque a segurança operacional das empresas na região. Vocês podem ver nessa figura, por exemplo, o campo de gás Leviatã de Israel no mar Mediterrâneo. Ele pode ser alvo de ataque cibernético, não é isso? Também tem os portos estratégicos ali de Haifa, em Israel, e Beirute, no Líbano. E, por fim, vocês também têm aqui podem ver o oleoduto Trans-Israel. Bem nesse mapa aqui, vocês podem ver que esse oleoduto Trans-Israel, ele transporta petróleo que se estende do Golfo de Acaba, no Mar Vermelho, até o Mar Mediterrâneo. Também pode ser alvo, né, de um ataque cibernético. Em segundo lugar, as tensões geopolíticas no Oriente Médio podem levar à disrupção na cadeia de suprimento, especialmente devido às rotas marítimas estarem vulneráveis a ataques, não é isso? Como, por exemplo, o Estreito de Hormuz, ali no Golfo Pérsico. Se isso ocorrer, não há dúvida que vai ter um impacto na disrupção da cadeia de suprimento global, e isso vai levar à inflação mundial, sendo sentida principalmente por aqueles países que são mais dependentes de petróleo. E, por fim, as tensões geopolíticas no Oriente Médio
estão levando à volatilidade do mercado global de petróleo. Vocês podem ver aqui nessa figura, nessa tabela, melhor dizendo, aqui vocês têm os índices do mercado de ações, mercado financeiro na Europa. Então, o primeiro é o mercado de ações no Reino Unido. Logo em seguida, você tem o mercado financeiro na Alemanha e, por fim, na França. Vocês podem perceber nesses índices que eles estão caindo, né? E por que estão caindo se os conflitos são no Oriente Médio? Como que isso impacta na Europa? É porque é importante salientar aquilo que dizia Mackinder lá atrás. Ele percebeu, Mackinder, ao fazer um mapa centrado no norte da Ásia, na projeção azimutal centrada ao norte, ele vai perceber que a Europa, ela não é o centro do mundo, como estava naquele mapa de Mercator, que a gente costuma ver nas escolas por aí. Mas, sim, o centro do mundo é a Eurásia. E a Europa, portanto, ela é só uma península da Ásia. E, portanto, tudo o que acontece na Ásia, especialmente no Oriente Médio, impacta na Europa. E vocês podem ver, portanto, essa instabilidade política no Oriente Médio está levando a uma fuga de capitais para ativos mais seguros, como ouro, dólar e títulos do Tesouro Americano, né? Muito bem. Feita essa análise do ambiente externo, o qual as empresas estão situadas no Oriente Médio, é importante agora analisar e avaliar os impactos nas organizações. Vocês têm aqui a matriz de risco, que vai identificar e avaliar, nesse caso da matriz de risco, a criticidade dos riscos. Muito bem. Qual que é o risco com maior nível de criticidade nessa matriz? Vocês podem ver que é o risco 25. Que risco é esse? Aqui na legenda a gente pode perceber que esse risco é o risco de volatilidade no mercado global de petróleo, não é isso? Então a gente percebe, por exemplo, né, a mídia mainstream está muito preocupada, como por exemplo essa revista The Economist. Vocês podem ver na manchete dela a preocupação estampada na seguinte sentença, né? How high could oil price go, né? Ou seja, o quão alto o preço do petróleo pode chegar. Essa é uma revista que foi publicada agora, a edição de outubro, né? Então, estão todos preocupados justamente com a volatilidade do preço do petróleo. E essa mesma revista, ela apresenta esse gráfico. E vocês podem ver um recorte temporal da variação do preço do petróleo desde outubro do ano passado, quando estourou a guerra no Oriente Médio, né? Até outubro desse ano. E vocês podem perceber ao longo prazo, portanto, que está tendo uma linha de tendência no qual o petróleo ele não está subindo para $100, mas ele está caindo, né? Tanto assim que ele começou ano passado, em outubro, com o atentado em Israel pelo Hamas e a contraofensiva de Israel em Gaza, que o barril do petróleo chegou no pico ali de 90, o preço do barril, mas hoje está em 80, né? E a tendência é de cair mais. Qual que é a lógica disso? Sendo que a mídia mainstream está preocupada com a alta do preço do petróleo, investidores estão saindo do mercado acionário na Europa, estão indo para o mercado que oferece uma maior estabilidade como o mercado americano de ações, né? Qual que é a lógica disso tudo? A lógica está justamente em entender que não basta o gestor de risco identificar o risco com maior nível de criticidade, mas é importante entender também a interconectividade entre os riscos. Qual que é o risco motriz, não é isso? Isso não é algo que eu estou inventando da minha cabeça, mas sim é algo proposto pelo Fórum Econômico Mundial no relatório do Global Risk Report. Vocês podem perceber justamente isso. E aí, segundo o Global Risk Report, os riscos, eles não são isolados como uma ilha, mas há uma interconectividade entre eles. E aí, eu chamo a atenção da matriz de impacto cruzado oferecido pelo software da Interisk, que ele inovou ao colocar nessa matriz 4 categorias de risco, como vocês podem ver aí nesse framework. O primeiro risco é o risco motriz.
que seria isso? Um risco com alta influência, mas baixa dependência. Você tem logo na sequência o risco de ligação, que é aquele risco que ele influencia e é influenciado, levando o efeito dominó nos demais riscos. E você tem, mais adiante, o risco dependente, que é aquele risco que ele não pode se materializar sozinho, ele depende de um outro risco que influencie ele, para que ele possa se materializar. E, por fim, um risco independente, que ele não influencia e nem é influenciado por ninguém, né? Pois bem, ao analisar os riscos geopolíticos à luz da matriz de impacto cruzado, a gente percebe que o risco 25, que era aquele risco que estava com um maior nível de criticidade na matriz de risco, aqui na matriz de impacto cruzado, ele é um risco dependente, ou seja, ele não tem possibilidade de se materializar sozinho, sem que haja um outro risco influenciando ele. E qual é esse outro risco que pode influenciar? A volatilidade no preço do petróleo. É justamente o risco de ligação, identificado aqui na matriz de impacto cruzado como risco 24. E qual é esse risco? É o risco de interrupção nas rotas marítimas. Aí sim, eu diria que se essas rotas de linha de comunicação marítima forem interrompidas, aí sim haverá um risco de o preço do petróleo chegar no patamar de $100 o barril até passar, né? Sem isso acontecer, esse risco não terá nenhuma possibilidade de ser materializado, porque ele é um risco dependente, ele não tem força para se materializar sozinho. E o terceiro risco, que essa matriz inova, é o risco motriz, no qual seria identificado nessa matriz como risco 3, que é o risco de ataque cibernético. Porque, veja, se, por exemplo, imagina o Irã, que bombardeou Israel, for alvo de um ataque cibernético, ele sim, ele pode bloquear, como retaliação, o Estreito de Hormuz, não é verdade? E, ao fazer isso, não há dúvida que o preço do petróleo vai aumentar. Vocês percebem, portanto, que há uma interconectividade entre esses riscos. O risco 3, o risco motriz, seria o risco de um ataque cibernético promovido por Israel. Aqui a gente está fazendo assim um cenário prospectivo, né? O risco 24 sendo o risco de ligação, de interrupção nas rotas marítimas, e isso vai levar ao risco 25, né? A volatilidade no mercado global de petróleo. Me explico? Então, é importante a gente entender não só a criticidade dos riscos, mas sim também a motricidade deles. E essa matriz de impacto cruzado da Brazilian Inter-Risk deixa bem claro que é importante o gestor de risco compreender essa interconectividade entre eles. De outra maneira, a gente vai ficar míope, né? Como a gente está vendo a mídia mainstream perdendo tempo, se preocupando com o risco de alta de preço do petróleo, quando na verdade deveria estar se preocupando com um risco cibernético ou risco de interrupção nas rotas marítimas, né? Muito bem. Aqui vocês veem o mapa geopolítico do Oriente Médio. É importante a gente entender a oceanopolítica dessa região, marcada, por exemplo, você tem o Mar Mediterrâneo, você tem o Mar Vermelho, você tem ali o Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, controlada pelo Iêmen, né? Os Hutus do Iêmen. E você tem ali o Golfo de Aden. Na Península Ibérica, na porção do Irã, você tem o Golfo Pérsico e você tem, perto de Dubai, ali, o Estreito de Hormuz, controlado pelo Irã. Bom, feita essa leitura, a questão que se coloca é: há algum risco de interrupção das rotas marítimas? Não há dúvida que há. Tanto no Estreito de Hormuz, porque o Irã bombardeou Israel, na verdade, e há o risco de Israel fazer uma contraofensiva, como também no Iêmen. Não sei se vocês sabem, mas nesse mapa vocês podem perceber
né, o lançamento de um míssil em direção a Israel. O que foi isso? Bom, segundo as notícias, o exército do Iêmen ele confirmou que os Hutus do Iêmen lançaram mísseis balísticos, né, um míssil balístico hipersônico contra Israel. Esse míssil percorreu mais de 2.000 quilômetros e em torno de 15 minutos atingiu Tel Aviv. Aí a questão que se coloca é, mas o sistema antimíssil de Israel não pode, né, abater esse míssil? Porque toda a geoestratégia do Ocidente está baseada no sistema de defesa antiaéreo, né, que Israel tem aí a vanguarda desse sistema com esse sistema de míssil antiaéreo, que é chamado de Escudo, né? domo de ferro, né? Domo de ferro. Isso, Ele domo de se ferro. orgulha do domo de ferro que pode abater os mísseis. Mas por que o domo de ferro não pode abater o míssil hipersônico? Porque quando foi criado o domo de ferro, ninguém imaginava que existia um míssil hipersônico. E esse míssil ele tem a capacidade de percorrer mais de 6.000 quilômetros, né, por hora, né? Então é imbatível para qualquer sistema de defesa antiaéreo. E aqui na notícia do The Guardian, Netanyahu prometeu que vai retalhar os Houthis do Iêmen por isso. Então há um risco, sim, de interrupção nessas linhas de comunicação marítima, tanto no Estreito do Mar Vermelho quanto no Estreito de Hormuz, dada essa conjuntura geopolítica que eu acabei de apresentar para vocês. E se isso acontecer, aí sim eu diria que o preço do petróleo ele vai escalar a mais de $100 o barril do petróleo. Muito bem, feita essa leitura de impactos dos riscos nas organizações, a gente aqui, como um gestor de risco geopolítico, faz algumas, né, sugestões, recomendações para as empresas mitigarem os impactos desse rinoceronte cinza, né? O primeiro deles é a implementação de sistemas robustos de cibersegurança que estejam em conformidade com padrões internacionais, como a ISO, o COSO-RM, né, o framework da NIST, né? E também é importante seguir monitorando, né, os riscos emergentes, né, que podem impactar de uma vez ou outra nas organizações também. Ou bem nós fazemos isso, pessoal, as empresas seguem essas recomendações ou elas vão sentir o impacto do rinoceronte cinza em suas organizações, que podem ser, por exemplo, as flutuações no preço do petróleo afetando a economia global, o mercado financeiro impactando os índices das ações, não só na Europa, como a gente viu no exemplo que eu citei, mas também o Brasil, né? E, por fim, as consequências econômicas se espalhando para além do Oriente Médio, principalmente nos países dependentes do petróleo, como os Estados Unidos, que apesar de ser um grande país produtor de petróleo, ele é um dos maiores importadores de petróleo. E quem mora aqui pode perceber que o país já está em inflação, e isso vai impactar na veia também nas eleições americanas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Isan. Obrigado pela sua arguição. Vou chamar agora o Charles Peraforte para depois a gente fazer aí um pool aí de perguntas aí, por gentileza. Pode tirar, por favor, Isan, o compartilhamento, Isan. Fecha o... Isso, obrigado. Fala, doutor Charles. Bom, me escutam, né? Primeiramente, aí, meu boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite, brasiliano. É um prazer a gente manter esse contato de aprendizagem, né? De conversa, sobre essa dinâmica tão, tão, tão atual, né? Como no momento, né? Eu acho que vocês dois colocaram pontos importantes, né? Acredito que a situação hoje ela é realmente uma situação complicada do ponto de vista do cenário geopolítico. As condições dadas hoje por Israel, mais precisamente pelo governo do Benjamin Netanyahu,
são preocupantes, né? Eu faço um adendo ao que vocês colocaram no seguinte sentido. Nós temos que entender que esse processo, e todos nós sabemos disso, é um processo que começou em 47, né? Estivemos perto de ter uma resolução, os acordos de Oslo, ocorreu o assassinato do Yitzhak Rabin, e aí a situação se deteriorou cada vez mais até o nível atual. Mas esse quadro hoje que nós verificamos, que é um quadro preocupante do ponto de vista bélico, né? Existem realmente condições postas para uma situação preocupante de uma guerra de amplo espectro, né? Vamos dizer assim, né? Envolvendo vários atores, na conta principalmente dos governos americanos, dos Estados Unidos. Eles são os grandes responsáveis por essa situação, pelo seu apoio, vamos dizer assim, total aos governos de Israel, e agora principalmente com o governo de extrema-direita, né, controlado aí pelo Benjamin Netanyahu. Eu vejo como um coautor desse cenário preocupante esse mandato do Joe Biden, que praticamente não está fazendo nada ou quase nada para impedir essa escalada. O Benjamin Netanyahu praticamente se sente só, como o pessoal fala, né, leve, livre, solto para fazer o que quer, né? Não está prestando contas a ninguém, não respeita o direito internacional, utiliza argumentos que fogem à mesma lógica, tipo, o Hamas ele não é um Estado, ele é um grupo, então é toda uma relação diferenciada, quer dizer, você não pode usar os mesmos métodos que um grupo usa, porque você foge do padrão, né? Esses 42 mil mortos que geram uma situação cada vez perigosa. Eu acho que a matança em si, no geral, já é imperdoável, e acreditar que matar líderes do Hamas, do Hezbollah, vai resolver a situação, não vai, porque para o lugar deles temos pelo menos uns 30 que já estão muito... que já tem muitos motivos para continuar o legado desses que morreram hoje. Então, como nós falamos, né, é um enxugado de gelo, né? A gente fica tentando enxugar um processo que não vai acontecer. Isso não vai acabar sem a criação de um Estado palestino, onde os Estados Unidos poderiam ter um papel fundamental, importante nesse processo. Mas, lamentavelmente, o governo Biden ele jogou isso para longe, né? E, ao mesmo tempo, cria outros cenários geopolíticos interessantes, que é a ascensão cada vez maior da China e da Rússia, né? Que passam a ser protagonistas, cada vez maior na região, principalmente, e leva também o Irã, né? Definitivamente o Irã, ao seu programa nuclear, que em pouco tempo, em 2 ou 3 anos, aí, certamente o Irã vai anunciar que já tem o domínio total da bomba. Eu coloco como grande mentor do projeto nuclear iraniano foi o George W. Bush, durante seu mandato, quando ele criou o termo, na doutrina Bush, ele nomeou seus inimigos, né? O Irã era um deles, e a Coreia do Norte, né? Sendo que na época ele estava invadindo o Afeganistão. Então, pela lógica, qualquer país que soubesse disso iria tentar se proteger, e o programa nuclear foi isso. E a pá de cal final foi o Trump agora, que abandonou aquele acordo nuclear, né, que estava sendo respeitado pelo Irã, sob pressão de Netanyahu. Então, nós teremos aí muito em breve aí 2 potências nucleares, já temos uma, que é o Israel, e teremos o Irã conseguindo aí a sua bomba, isso antes, se não houver uma deflagração de uma guerra ampla, né, com vários atores, que é o que o Benjamin Netanyahu tenta fazer a todo custo. O impacto para as empresas e para o sistema como um todo, financeiro, capitalista, etc., é lamentável, é terrível. Só que existe um descompasso entre o que é feito no mundo da política e no mundo dos negócios. Então, parece que não está existindo uma pressão efetiva dos segmentos econômicos para essa loucura que está sendo incentivada pelos Estados Unidos em relação ao Benjamin Netanyahu. Então, fatalmente, o que o Izan colocou, a probabilidade de você ter
o preço do petróleo num nível cada vez mais alto, os custos de produção, os rompimentos da cadeia global de valor, todo esse processo todo ele está posto com um reflexo cada vez mais intenso sobre a questão sobre o setor financeiro, já que um prejuízo nessa região do Oriente Médio vai gerar uma demanda reinversa no sentido de retirar, de recursos serem retirados de determinados locais, migrando para outros, ou saindo do setor produtivo, etc. Então, se nós analisarmos à luz de hoje, o cenário é extremamente preocupante, né? Volto a afirmar. Os Estados Unidos são corresponsáveis por isso, e o principal ator desse cenário todo, que pode levar a uma catástrofe, se não for militar, certamente será econômica, se chama Benjamin Netanyahu. Por que isso? Porque ele está atuando de uma maneira praticamente independente, em que nada está sendo imposto a ele. Só agora, porque a ONU, os capacetes azuis foram atingidos lá no Líbano, é que a Europa começa a se preocupar um pouco mais com isso. Mas eu acho que nós devemos, aí, enquanto setores, né, produtivos, empresas, etc., ficar muito preocupados com esse cenário, tentar mitigar isso da melhor maneira possível, né? Aí cada empresa vai ter a sua análise aí, e nós também que estamos para isso, para colaborar, mas é para justamente nós avisarmos que a situação é preocupante no médio e no curto prazo, se a escalada continuar a aumentar. Como o Izan colocou, nenhuma guerra nasce mundial, ela começa local. E o que a gente está observando é isso. Ela está cada vez mais aumentando. O Irã, ele não é o Líbano e nem é a faixa de Gaza, logicamente. Então, ele tem uma capacidade bem maior disso, já está preparado, já sabe o que vem. A mídia aqui não coloca a realidade, mas eu acompanho de outras mídias, inclusive a mídia russa. Os mísseis estão caindo muito bem caídos do Irã, são efetivos. Hoje, por exemplo, ontem para hoje, um drone iraniano conseguiu escapar do radar deles lá e conseguiu atingir um quartel deles, matou várias pessoas, não houve nem sinal, porque o drone foi muito bem elaborado, ele conseguiu escapar, entrou, explodiu lá. Então, muito do que nós estamos vendo aí na mídia, a grande mídia, ele não retrata a realidade. Ele é bem pior do que a gente está vendo. Israel está realmente tendo problemas, e o domo de ferro ele não é a panaceia, ou seja, ele tem um limite. Então, e com esse limite está sendo atingido. Então, a gente deve ficar atento em relação a essa dinâmica, porque o que a gente vê hoje, eu que não sou um alarmista, comecei a ficar preocupado, porque o cenário todo caminha para uma polarização, para um confronto, e que a gente não vê os atores que poderiam resolver isso tomarem uma atitude para restringir isso. Há muita retórica e pouca efetividade. Então, isso aí é o que eu chamo mais a atenção de todos e chama também a minha atenção. Essa é a minha colaboração, Brasiliano. Ok. Obrigado, Charles. Obrigado, Izan. Eu vou começar perguntando para você, então, que eu estou escrevendo um artigo aqui e peguei esse gancho teu, ou você copiou de mim, não sei, a gente acabou trocando, né? Eu quero saber de você, de tua opinião. Por que os líderes, na verdade, os líderes das grandes nações, quando eu falo grandes nações, vamos pensar a Rússia, Estados Unidos, né, China, França, Inglaterra, todo esse pessoal daí que estão no Conselho de Segurança Nacional da ONU, por que eles não se mexeram, não se mexem para colocar o Estado da Palestina de pé, sabendo que aquilo ali é uma bomba relógio ad eterno? O próprio Israel, o próprio judeu fala o seguinte: nós temos que aparar a grama o tempo inteiro, que é, na verdade, o que eles fazem com os grupos, né? As milícias palestinas, os grupos terroristas, que seja. Eles sempre falaram que tem que aparar a grama o tempo inteiro, que ela cresce. Quer dizer, falando isso, eles sabem que hoje, por exemplo, lá em Gaza e lá no Líbano, eles estão enxugando gelo, certo? E por que a coisa continua desta forma? Então, eu queria que eu ouvisse a sua opinião, depois a do Izan, para a gente poder
pelo menos dar aí uma luz do porquê isso está acontecendo, sabendo que isso não vai dar em nada. Você sabe, eu sei, o Izan sabe, todo mundo que está aqui vislumbra isso, ninguém é tonto, né? Estamos percebendo que a coisa está ficando quente e que ninguém está fazendo nada, como você falou. Por que isso daí? Qual é o Bom, motivo real disso? Se é que bom, tem motivo. o primeiro lugar é que tudo isso dá dinheiro. Grana, A né? guerra dá dinheiro e a paz geralmente não dá dinheiro. Ou dá menos dinheiro, vamos dizer assim. Então, nesse Sim, sentido, existe um livro do teórico americano de relações internacionais, o Don Mearsheimer, que ele fez um livro sobre o lobby israelense nos Estados Unidos. Então, é um lobby, são os ricos dos Estados Unidos. Então, as grandes empresas são comandadas por judeus. Então, esses grupos têm uma visão, vamos dizer assim, mais à direita, né? E pressionam os Estados Unidos para manter essa política de apoio total e contra os palestinos. Então, na minha concepção, o que eu vejo é isso, é a política sendo cooptada pela geopolítica. Ou seja, eu apoio a sua campanha, isso contanto que você mantenha as coisas como estão. Esse é um dado. O segundo dado é que também você não pode ficar o tempo todo cooptado pela política. Então, o governo Biden é um governo de nação total, muito triste, é uma coisa lamentável, realmente, o governo Biden. Pela lógica, tem que perder, porque geralmente os piores governos que nós vemos aí no geral, do ponto de vista geopolítico, geralmente são democratas. Então, por exemplo, Jimmy Carter, em 79, ele teve a embaixada iraniana sequestrada há mais de um ano. sim. Ainda tentaram pegar os caras de volta e caiu tudo no deserto. Foi um vexame. Quer dizer, não Foi. conseguiu nem se reeleger, na verdade, né? E aí vem sempre o republicano para resolver essa questão. Se nós analisarmos bem hoje essa questão aí, esses setores beligerantes ganham dinheiro. Então, está exportando arma, está vendendo dinheiro, etc. São dois mundos totalmente descolados, né? O mundo da política e o mundo da geopolítica. Então, Certo. o cara não está preocupado com a morte, ele está preocupado com o lucro. Então, mesmo que isso leve à Terceira Guerra Mundial, mas depois ele pensa nisso, né? A Terceira Guerra não chegou. Então, nesse sentido é que eu vejo, falta a questão política, de gente preparada, que eu acho que o governo Biden não tem ninguém preparado, até pretensão minha eu falar isso, né? Os caras tendo um mainstream acadêmico gigante, mas, pelo amor de Deus, há coisas que a gente nota aqui que é praticamente impossível. Quer dizer, você vai piorar a situação tremendamente. Mas são grupos que são cooptados, né, pela questão financeira, etc., é que eu vejo dessa maneira essa discussão. O fato é que tanto o Hamas, os radicais palestinos, quanto os radicais israelenses ganham com esse cenário. Então, o que eles não fazem é a questão do longo prazo, né? O longo prazo Sim. pode ser o colapso. Isso aí que é o que seria o grande problema, na minha opinião. Ok, então. Izan, o que você acha da. Não, eu acho excelente a pergunta, porque por que será então que não é criado o Estado de Israel? O que acontece? É porque justamente a ordem de alta, que é aquela ordem que eu falei no pós-guerra, que as grandes potências Isso. que venceram a Segunda Guerra Mundial redesenharam o mapa geopolítico do mundo. Depois entrou a China substituindo Taiwan. E esses países compõem o Conselho de Segurança. Ou seja, aquilo que muitos falam no mainstream acadêmico de relações internacionais, que depois da Guerra Fria haveria uma nova ordem mundial, né, com a queda da União Soviética em 91, na verdade não foi isso que aconteceu. Nada mudou desde alta, não depois da Guerra Fria, mas desde alta, em 1900, no pós-guerra, né? Nada mudou desde lá. Então, mas o mundo mudou ou continua o mesmo pós-guerra? O mundo mudou, nós temos novas potências emergentes aí, nós temos a Índia, nós temos o Japão, uma potência geoeconômica, a Alemanha, né? E o Brasil. Então, para que isso possa dar encaminhamento a essa questão palestina, porque a gente sabe, a gente que estuda a gestão de risco, a ISO 31010 fala sobre ferramentas de análise de risco. Uma das ferramentas é o diagrama de causa e efeito. A gente sabe que todo efeito ele tem macrocausas, nunca é só uma causa. Na verdade, então a causa palestina não é a principal, não é a única causa do conflito no Oriente Médio, mas sem dúvida é uma causa motriz que está levando esses impactos aí diversos, né? Então, como é que faz? Ora, se a gente analisar agora à luz da análise de SWOT, essa ameaça de conflito no Oriente Médio pode gerar uma oportunidade para quem? Para o Brasil, pode gerar oportunidade para a Alemanha, para o Japão e para a Índia pressionarem, né, a ONU para uma reforma no Conselho. Aí sim, esses países tendo um assento permanente no Conselho de Segurança, eles podem, né,
alterar a balança de poder ali e dar encaminhamento para essas questões centrais, como você falou, a criação do Estado palestino. Se não for assim, a gente vai continuar, né, enxugando o gelo e não indo na causa do problema, né, que é a reforma na ONU. Infelizmente é verdade, né? E me diga uma coisa, vocês dois, então. A posição do Brasil em relação a isso tudo, certo? A posição do Brasil hoje tá numa posição, digamos assim, mais. Está contra Israel, obviamente, já ficou declarado isso daqui. Então, eu queria saber de vocês quais seriam as consequências. Eu estava lendo uma matéria no ramo financeiro, onde o pessoal falou que os fundos, na verdade, os fundos supremos, né, na verdade, árabes, né, da Arábia Saudita, tá certo? E de outros países do mundo árabe positivamente, se o Brasil ficar numa posição a favor do Irã, tá certo? A favor do Irã que ele fala alinhado contra Israel diretamente, né? E ser um pouco a favor né, do que está ocorrendo aí. Esses fundos acabam retirando a grana que tem aqui no Brasil, que é muita grana que tem atualmente. Vocês apoiam isso? Qual é a posição que o Brasil tem que ter? Quer dizer, minha opinião, eu concordo que a posição não está errada, mas a forma que está fazendo está, na minha visão. Gostaria de ouvir a opinião de vocês dois para o público poder pensar, questionar, que eu acho que isso é importante para nós, né? Como um todo. Posso Charles, começar? falei. Não, eu acho o seguinte, acho que o Brasil não tem que apoiar ninguém. Esse é o ponto-chave, né? Oficialmente não tem que apoiar ninguém. O Brasil tem que defender seus interesses, só isso, mais nada, como os americanos fazem. O problema básico é o seguinte, onde nós vamos ganhar? É isso que nos interessa. Então, por exemplo, a Índia não tem nenhum problema com os Estados Unidos. Ela está comprando petróleo a preço barato da Rússia. Então, todo mundo sabe que, de alguma maneira, existe um alinhamento com os russos. Eu não vejo nenhum problema. A gente tem que ver onde nós vamos ganhar dinheiro. Temos que ser pragmáticos. Não tem que. Como você colocou, o problema é que fala-se de uma maneira errada, aí você dá outra visão. Há coisas que o atual presidente não precisava falar. Fica O quieto, silêncio né? já diria tudo. Né? O silêncio já diria tudo. Mas, Sim. infelizmente, ele não tem essa característica de se manter um pouco mais quieto. Mas é isso, vai ter que aprender de alguma maneira. Mas eu acho que é isso. Não tem que apoiar ninguém e ver o que a gente pode ganhar. Em que momento nós vamos ganhar. Só isso. Não, eu Exatamente. concordo, né? Concordo com o Charles, porque eu aprendi recentemente que o Brasil não deve se alinhar aos interesses de uma grande potência, mas deve se alinhar aos seus próprios interesses, né? Mas é isso que falta para o nosso país. Qual é o interesse do nosso país? O Brasil tem uma National Security Strategy, tem uma estratégia de segurança nacional, como tem os Estados Unidos, como tem a China, como tem a Rússia, bem definido nossos interesses. Nós não temos. Então, nós estamos míope nas relações internacionais. E então é isso que está faltando, entendeu? Até aproveitar esse espaço para, né, promover isso, para a gente estar difundindo a importância do Brasil ter uma política de segurança nacional, para pensar os nossos interesses não de curto prazo, mas de longo prazo também, né? Por exemplo, só falando do governo anterior, em plena guerra da Rússia na Ucrânia, ele foi lá na Rússia, né, negociar os nossos interesses, que era a questão de fertilizante para o setor agronegócio. Então, a esquerda aqui me desculpe, mas o Bolsonaro teve uma iniciativa assertiva, né, nesse caso, né? Então, é isso que se trata, assegurar os nossos interesses nacionais e não se alinhar a nenhum interesse de uma grande potência. Eu acho isso, inclusive, eu acho que falta, inclusive, uma pressão maior do segmento empresarial, do segmento produtivo, se definir por um processo desse, puxar uma discussão sobre isso. Isso é fundamental para o Brasil. Essa nossa ausência de uma estratégia de longo prazo, definida, etc., ela cria esses problemas. Então, se a gente tivesse não sei se existe, né, mas um fórum, um segmento de debate para estabelecer isso, ficaria muito mais fácil. Porque a gente não tem que se meter nessas brigas desse pessoal. Esse pessoal é briga como se diz, né? Futebol, briga de cachorro grande. Eles se virem lá entre eles e a gente fica tentando ocupar um espaço melhor dentro do sistema. Então a gente vende mais carne para a Rússia, vende mais café, que eu vi, a gente está vendendo café horrores. Quer dizer, a gente está conseguindo mercados. Então a gente tem a questão com o Oriente Médio, com a Índia, com a Ucrânia, seja o que for. Agora, acho que realmente concordo com o que o Izan coloca. Falta a gente uma estratégia nacional, né, concreta, né, uma grande estratégia
que não fique a sabor de presidentes ou de governos, mas sim de Estado. É o Estado que tem que ser beneficiado por uma política clara, que ajude ao nosso segmento produtivo, né, a conseguir mercado, vender, exportar, etc. Acho que isso eu acho que é o mais importante, mas falta também uma conscientização mais do setor produtivo em avançar mais nessa discussão e propor ao governo isso. Isso é fundamental. Na Legal. verdade, eu acho que falta a gente estar, na verdade, tendo uma. Não tem engajamento empresarial nisso daí, né? Tinha que ter, né? Tinha que ter isso daí, um engajamento empresarial forte, né? No meu ponto de vista, pelo menos, né? Tinha que ter um engajamento forte empresarial e a gente não tem esse engajamento, né? É uma pena, porque o pessoal fica muito no compasso de espera, achando que o Brasil E a gente vê que ainda, nos o Estado Estados é o pai Unidos, nosso, né? Eu uhum, a entendo gente vê que assim, nos pelo Estados menos, Unidos né? esse debate ele é social, né? Os think tanks americanos são todos são privados, são de grupos empresariais. Isso é muito Sim, importante. As sem dúvida. pesquisas lá nos Estados Unidos são aplicadas, né? Não são só fica só no banco das teses das universidades, mas são financiadas pelas empresas que eles estão interessados, né, em desenvolver tecnologia, né? Então, eu acho que é bem interessante, porque a gente falando sobre o Brasil, né? O Brasil, ele é um caso, né, sine qua non na política externa, porque o nosso país é o único país que fala com todo mundo, né? Nós somos uma potência diplomática, porque nesse mundo que está muito, que o Charles falou, polarizado entre o bloco ocidental e o bloco dos sancionados, né, que a gente poderia dizer assim, né? O Brasil conversa com todo mundo, porque veja, o Brasil ele é membro, né, do BRICS. O Brasil é membro da, da OMC, né? O Brasil ele está na OEA, né? Conversando com os Estados Unidos. Ele está na ALAUC. Tava, né? Então o Brasil ele está em todos os blocos que pode conversar com todo mundo, né? Então eu acho que o Brasil ele tem essa capacidade de ser uma potência diplomática e dar encaminhamento, né? Liderando, como por exemplo essa iniciativa do governo, o Grupo da Paz, né? Porque na incapacidade da ONU de dar encaminhamento para essas tensões geopolíticas, o Brasil ele pode, né, aparecer como presidente nesse ano do G20 e ano que vem da COP30, né, aproveitar esse momento de holofote para dar um protagonismo mundial para o nosso país, né? Mas você acha que isso aí é factível hoje com o Brasil, né? Na posição que nós estamos hoje, Isa? Hoje você acha isso factível? Na Olha, sua. Hum. eu, eu acho que a situação está mais difícil do que uma década atrás, na verdade, mas eu acredito muito no Brasil, porque a geografia, né, ela influenciou o destino do Brasil. O Brasil tem um destino manifesto pensado lá atrás, no século XIX, por José Bonifácio. Quando ele apoiou a causa independentista da monarquia, é porque ele sabia que só a monarquia poderia manter a integridade territorial do Brasil, diferente da vizinhança hispano-americana que se fragmentou com repúblicas. E por que o Brasil era importante naquele momento manter a independência apoiando a monarquia? Porque ele sabia, tal como o Hatzel, que espaço é poder. O Brasil, atingindo a sua independência, mantendo a sua integridade territorial, nós poderíamos ser uma potência mundial, né? Então, o Brasil tem território, o Brasil tem população e tem uma economia. Se a gente for fazer um levantamento dessas três variáveis de coeficiente de poder, só existe três grandes países que têm esse coeficiente de poder, que são as três potências mundiais: a Rússia, a China e os Estados Unidos, né? Tem espaço, tem população e tem uma economia. E agora a Índia também. E qual é que é a quinta? Nós somos a quinta geografia do mundo e nós podemos ser a quinta potência mundial. E agora sim é um momento, porque num contexto marcado por tensões geopolíticas, o Brasil aparece como presidente do G20, né? Com a COP30, representando, portanto, um momento fundamental para o Brasil. Mas precisa de uma coisa. O que que precisa, Itamaraty? Precisa de ter geopolítica. A geografia precisa ser a bússola para guiar a diplomacia brasileira, para a gente poder acertar, né, de forma, né, que Clara, possa alcançar efetiva, um lugar né? ao sol para o nosso país. Ok, então, excelente. Marcos, abre aí o microfone do Jaber, por favor. Ele fez uma pergunta aí. Ele quer fazer uma pergunta, o Jaber, por gentileza. Marcos?
Jaber, o seu microfone já está habilitado, é só você tirar do mudo. Ô, Jaber, tira do mudo aí, por favor. Jaber? Acho que não ouviu, então. Ele pode ter caído, né? Sim. Pode ter caído. Não, caído Pode acho que cair. não, mas tudo bem. Bom, então deixa lá, então. Bom, vou fazer aqui para vocês, então, uma última pergunta, então. Isso que o Friedman falou no artigo dele sobre a questão desse fio de aço que une, na verdade, né, o povo judeu no mundo inteiro em prol de Israel, ele fala que isso aí hoje é a maior ameaça que tem, é o Netanyahu com essa loucura dele de extrema-direita, de se manter no poder, etc. Vocês acreditam nisso, na verdade, que isso parece acontecer, um racha grande, né? Que ele fala hoje que a polarização em Israel é grande, muito grande, e que isso pode destruir a união que eles sempre tiveram, tá certo? Vocês acham isso que é um ponto de virada, é, na verdade, uma quebra de paradigma? O que vocês entendem ou acham disso? A opinião de vocês? Como a opinião do Friedman, que é judeu, conversou com o pessoal de lá, discutiu com oficiais das Forças Armadas, e ele viu que a situação estava tensa antes de ter essa guerra, tá certo? E agora ele falou que o pessoal está mais ainda, estão encabeçando, na verdade, alguns movimentos contrários ao Netanyahu. O que vocês acham disso? Que você tem razão, viu, Charles? O pessoal daqui não fala muito nisso também, sobre o que está Sim, acontecendo sim. lá dentro de Israel, né? O pessoal não É. comenta muito, né? Não, eu acredito sim. Eu acredito que existem dois aspectos que congregam, né, determinadas posturas, né? A questão da ideologia, né? Quando você perde a ideologia, é muito complicado. Então, por exemplo, o George W. Bush, a beligerância dele no início dos anos 2000, ele praticamente acabou com aquela visão romântica dos Estados Unidos, de uma grande nação, um país maravilhoso, só fazia o bem para todo mundo. Então, eu vejo que essa visão foi perdida, né? A partir de então, o pessoal começou a ver os Estados Unidos de uma outra maneira, uma maneira que era só vista anteriormente pela esquerda, né? A chamada esquerda, uma visão imperialista. Tanto que hoje, por exemplo, o pessoal não consegue entender por que o Sul global não apoia, entre aspas, né? O discurso da Ucrânia. Quer dizer, o que a Rússia faz na Ucrânia é que os Estados Unidos sempre fizeram. Então não tem diferença. Só quem está reclamando no momento. Então tudo isso vai sendo perdido. Israel, com o Netanyahu, ele está cumprindo essa função. Ele está transformando todo o discurso de Israel, ideológico, né, que existia antes, no discurso de um algoz, de um governo, né, não de um povo, né, mas de um governo que mata a exaustão, quer transformar o Líbano em outro país também devastado, joga bomba em cima de criança. Aí ele diz, mas o Hamas também fez isso, mas se você faz, você fica igual, então qual é a diferença? Então, o que o Friedman coloca, eu acho uma leitura muito boa, eu acho coerente, e para mim tem todo sentido. É urgente que o Netanyahu saia do governo, seja punido pelo que ele fez lá antes disso tudo, né, primeiramente, né? Sim. Porque ele está realmente acabando com o discurso que existia, com a visão, né, romântica que o pessoal tinha de Israel. E hoje o que você vê é só barbárie, né? Então é muito complicado. Ele está conseguindo suplantar a barbárie anterior. Então, quando você começa a falar mais da barbárie de Israel, é porque algo está errado, né? Você deixou de ser vítima, você passou a ser algoz. Então, tudo isso que o Friedman coloca é perfeito. Eu acho que ele está dentro da realidade. E não sei por que ainda não aconteceu algo pior. Talvez a extrema-direita israelense é muito forte, né? Que ele não tenha já sido detonado como ele foi anteriormente. Mas é isso, eu concordo plenamente. Eu acho que é por aí mesmo que está acontecendo. Mas você acredita, então, que acabando essa ideologia, esse amor que tem, essa lua de mel, digamos assim, que é longa, né? De Israel é longa, desde 47 que tem, o pessoal sempre brigou por Israel, sendo brasileiro, Isso. chinês, não interessa. Judeu, o cara briga e eles aceitam todo e qualquer tipo de judeu, certo? Você eu acho acredita que que isso agora aí pode ser quebrado, né? Pode ser quebrado. Eu acho que ele está caminhando para o fim dessa perspectiva, né? E, infelizmente, o pessoal aqui no Brasil, inclusive, quando você fala alguma coisa contrária a isso,
vem logo uma nota, né, te repudiando, etc. Mas a discussão não é de repudiar. Não estamos falando da específica. Não estamos falando de um governo, né, que está fazendo isso. Sim, Então, certo. a própria comunidade que já acordou para isso e tenta esconder isso é um outro problema, porque você também você entra no campo dele. E isso cria uma revolta também, de alguma maneira, revolta entre aspas, né? Dos Sim. setores que alimentam até, inclusive, antissemitismo, toda essa coisa ridícula que é feita, né? Mas eu vejo como desse jeito. Eu acho que ele está Não, eu também acho jogando tudo também, para é isso fora. mesmo. Eu acho que Né? bateu em cima da veia. Isan, fala aí sua opinião. Tá mudo, tá mudo, Som, tá mudo. som, som. Tá mudo. Tá mudo? Agora tá melhor, né? Mas eu concordo com você. Já dizia Abraham Lincoln na Guerra Americana, Guerra Civil Americana, um reino dividido não subsistirá, né? Então, essa divisão interna, né, nas fibras de Israel vai levar à queda de um governo, né, que, que já está muito, né, com a imagem, né, bem prejudicada perante o direito internacional, né? Sem dúvida, né? Uma questão forte, muito forte em relação a isso, né? Eu acho que é terrível, né? A questão que estamos vivendo, né? Eu acho importante a gente entender bem isso daí, porque isso vai ser uma outra paulada que o mundo vai levar, né? Porque, quer queira, quer não, os chefes das nações não foram, vocês falaram muito bem, a inanição dos governos, dos governantes, né? Desses últimos anos todos aí, desde 47 até agora, praticamente, tá certo? Não fizeram nada para o Estado de Palestina, mas pagam a conta, né? Eles pagam a conta, tá certo? Eles pagam a conta. Essa é a grande sacada, porque deixa a coisa acontecer e todo mundo acaba levando a paulada que tem que pagar, quer dizer, não tem jeito. O Brasil vai pagar, a França paga, a Inglaterra paga, todo mundo vai pagar a conta. Quer dizer, é uma coisa absurda ninguém entender, né, de maneira clara o que está acontecendo hoje e a solução é única, né? Todo mundo fala isso daí. Ele, inclusive, o próprio Friedman fala no artigo dele. Vocês que são como eu a favor de ter mais um Estado, né, dois povos vivendo em harmonia, entre o Rio Jordão e o Mar Negro. Escreveu até um pouco de poesia ele escrevendo isso, e fala que ele também não entende porque que os governantes não tomam iniciativa, né? Não querem tomar iniciativa, porque está escrito, né, já está um vetor dizendo que vai ter paulada, vai ter problema sério, vai ter problemas estratégicos mundiais, e todo mundo vai pagar o pato, né? Essa que é a realidade, porque não tem muito como se escapar disso daí, de maneira clara, né? Concordo com isso, com a visão dele aí, que se a gente não fizer alguma coisa, que ele pede para o pessoal fazer, ele pede para os estados mudarem a forma como estão se comportando, né? Os países, né? Os países da nação, a ONU, inclusive, ele fala da ONU. Ele mete o cacete na ONU também, que não faz nada, né? Não tem como fazer, né? Está amarrado, porque o protocolo dela, as normas dela é rígida, né? São rígidas em relação a isso, né? Tá Sim, certo? sim, sim. O principal fiador disso aí seria os Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem fazer, então joga na Qualquer conta um, deles. né? Se não A culpa for voto unânime, eles não podem mexer, não é isso? então teria que mudar toda a estrutura. É isso mesmo. Então Isso. é a condição que tem. Ok, senhores. Senhores, mais Eu vou, alguma pergunta? eu vou ter que sair Algum. já. Isso, também. Algum questionamento, senhores? Não, Alguma. tá tudo tranquilo. Foi ótimo. Tranquilo? Excelente. Ok, senhores. Bom, eu vou falar aqui, vou encerrar, vou passar para o Charles encerrar rapidinho também, para o Isan. Então, meus amigos, agradeço de novo a cooperação de vocês, a paciência de vocês, o processo aí de estar nos prestigiando, e até o próximo webinar. Charles. Obrigado aí, brasiliano, a todos os presentes aí. Foi uma excelente conversa, excelente debate. Um abraço para todos. Bom final de semana. Isan. Eu só quero agradecer mais uma vez a Brasiliano Terrestre pelo espaço para a gente discutir uma questão tão fundamental que é a geopolítica de poder mundial. Desde já agradeço, um abraço a todos. Ok, senhores, muito obrigado, então. Obrigado, Isan, e obrigado, Charles. Até a próxima, então, ok? Muito Abraço. obrigado. Até mais. Abraço.